Por acaso você sabe o que faz algumas empresas venderem com tanta facilidade enquanto outras ficam para trás? A resposta está no que pouca gente percebe, os comportamentos mentais dos consumidores. Ignorar isso é um erro que pode custar caro. Então, se você quer descobrir como essas forças psicológicas influenciam as vendas e como usá-las a seu favor, conheça agora os dois comportamentos mentais que poucos profissionais conhecem, mas que fazem toda a diferença em todo tipo de negócio. E se conseguir trabalhar esses dois pilares, isso pode ser a virada de jogo que o seu negócio precisa, pode acreditar. Então vamos lá. Comportamento 1. Early Adopters e Late Adopters. Quem é seu público no momento certo? Quem são os Earlier Adopters? Os Early Adopters são adotantes iniciais, ou seja, aqueles consumidores que abraçam a inovação de forma quase imediata. Eles gostam de experimentar novidades e estão dispostos a correr riscos para serem as primeiras pessoas a testarem um produto ou serviço que acabou de ser lançado. Afinal, pouquíssima gente sabe se aquele produto realmente é bom, se vai dar certo, se tem um preço justo. Para esses clientes, ser o primeiro a ter algo é um status. Eles são os primeiros da fila no lançamento de algum produto ou serviço. Ainda podem acreditar que, por serem os primeiros, tiveram acesso privilegiado e podem influenciar a decisão dos próximos consumidores, como por exemplo o iPhone, que quando a Apple anuncia seu lançamento, filas enormes são comumente formadas nas lojas da marca, ou então aqueles consumidores que compram outros produtos tecnológicos antes mesmo de terem muitos reviews, ou que experimentaram restaurantes recém-inaugurados, ou até quando lançam tênis. E quem são os Late Adopters? Já os Late Adopters são o oposto. Esses consumidores preferem esperar. Eles querem ver provas concretas de que o produto ou serviço realmente funciona, ou seja, que outras pessoas já aprovaram e que o investimento vale a pena. Essas pessoas são mais cautelosas, mas não menos importantes. Afinal, muitas vezes representam a maioria do mercado, já que grande parte dos consumidores preferem ter opiniões de outras pessoas que já testaram tal produto ou serviço e ter a certeza ou segurança de que a compra realmente valerá a pena. Mas por que isso é importante para suas estratégias de vendas? Ao lançar um produto ou serviço, é essencial entender em qual fase você está no ciclo de adoção dos consumidores, porque focar nos públicos errados pode gerar desperdício de recursos e resultados frustrantes. Por exemplo, se você está introduzindo algo novo no mercado, investir pesado em convencer late adopters pode ser ineficaz, pois eles precisam de tempo para aceitar mudanças. Por outro lado, subestimar os early adopters pode fazer com que você ou seu negócio perca a oportunidade de criar um grupo inicial de entusiastas que ajudarão a divulgar seu produto ou serviço. Então, como usar isso a seu favor? Antes de mais nada, é preciso entender os objetivos do seu negócio e qual estratégia é a mais adequada para isso. Com isso em mente, é importante entender que é preciso considerar caminhos diferentes para os Early Adopters e para os Late Adopters. No caso dos Early Adopters, crie uma aura de exclusividade para eles, como por exemplo, ofereça acesso antecipado a um grupo seleto, crie campanhas de lançamento que enalteçam o status de ser o primeiro ou primeira a terem acesso ao produto ou serviço que será lançado. Já para os Late Adopters, prove seu valor para eles, como, após conquistar os Early Adopters, colete depoimentos e dados de uso para apresentar evidências concretas de sucesso, ou crie conteúdos educativos, como vídeos ou artigos que demonstrem os benefícios do produto em ação. Outro caminho possível é investir em influenciadores estratégicos. Muitos Early Adopters confiam em influenciadores para tomar decisões rápidas, e uma boa parceria pode acelerar sua aceitação. Isso é muito comum hoje em dia e que geralmente trazem ótimos resultados. No entanto, tenha em mente que é muito importante trabalhar esses dois tipos de consumidores, porque o Early Adopters constroem o hype, ou seja, a excitação coletiva em torno de algo novo e inovador. Ele cria uma sensação de antecipação e desejo, como se aquele produto, evento ou serviço fosse indispensável. Assim, podemos dizer que o hype funciona como uma validação social. Se muita gente está falando ou querendo algo, a percepção de valor aumenta, especialmente entre os Early Adopters, que adoram estar à frente das tendências. Já para os Late Adopters, eles trazem a escala, em outras palavras, representam a maior parte do mercado, porque diferentemente dos Early Adopters, que formam um grupo menor e mais focado na novidade, os Late Adopters entram em cena quando o produto ou serviço já foi validado, testado e amplamente aceito. Dessa forma, eles são os consumidores mais cautelosos, que preferem investir em algo seguro, comprovado e amplamente reconhecido. E essa mentalidade pode fazer com que eles comprem em maior volume e de forma consistente, proporcionando o crescimento exponencial necessário para alcançar a sua escala de vendas. Em outras palavras, enquanto os Early Adopters ajudam a construir o hype inicial, são os Late Adopters que garantem a sustentabilidade e o lucro massivo a longo prazo. Logo, saber equilibrar suas estratégias entre esses dois públicos é essencial.
E por curiosidade, você se considera Early Adopter ou Late Adopter? Escreva aqui nos comentários. Comportamento 2. FOMO, o medo que move compras. FOMO em inglês é Fear of Missing Out, que significa o medo de ficar de fora. Ou seja, é aquele sentimento de ansiedade que as pessoas têm quando acreditam que estão perdendo uma oportunidade única. Como exemplo, é a força que faz alguém comprar ingressos para um show antes de esgotarem ou adquirir um curso porque as vagas estão quase preenchidas. Ou até comprar um produto em promoção com medo que ele acabe. Assim, no mundo moderno, onde as redes sociais alimentam o desejo de pertencimento e status, o FOMO se tornou um dos gatilhos psicológicos mais poderosos nas vendas. Mas por que o FOMO é tão eficaz? O FOMO ativa o instinto de urgência e escassez no cérebro humano. Quando percebemos que algo está limitado ou exclusivo, entramos em um modo de decisão rápida, para não perder a oportunidade. Assim, é a mesma lógica por trás de promoções com contagem regressiva, estoques limitados e listas de espera, por exemplo. E como aplicar o FOMO nas suas estratégias? Existem diversas maneiras de trabalhar o FOMO, tudo depende dos seus objetivos e momento de negócios, mas agora vamos dar algumas das formas mais utilizadas, como crie escassez. Use frase como últimas unidades, estoque limitado ou oferta por 24 horas, ou ofereça bônus ou descontos exclusivos para os primeiros compradores. Gere urgência real. Para tentar ilustrar isso, utilize cronômetro em sua página de vendas para indicar o tempo restante de uma promoção, ou defina prazos claros e cumpra-os. Nada de prolongar promoções, pois isso pode reduzir a credibilidade das suas campanhas. Mostre a demanda. Exiba provas sociais com 150 pessoas já compraram hoje, ou 10 pessoas estão olhando este produto agora, e compartilhe depoimentos de clientes que aproveitaram a oportunidade e estão satisfeitos. Crie exclusividade. Lance edições limitadas de produtos, ou ofereça convites especiais para eventos ou listas VIP. E para tentar ilustrar grandes marcas que trabalham FOMO em suas estratégias, podemos citar o exemplo clássico dos lançamentos de produtos de marcas como a Apple ou PlayStation. O número ilimitado de unidades ou esforço grande de comunicação sobre o lançamento que irá revolucionar o mercado provoca uma grande expectativa por parte dos consumidores. Como resultado, gera filas e grande movimentação, estimulando ainda mais o FOMO entre os consumidores. Enfim, esses foram só alguns exemplos, mas se quiser entender ainda mais sobre este comportamento, escreva nos comentários FOMO. Se tiver muito comentário desse tipo, desenvolveremos um vídeo específico para este tema, combinado? E por que esses comportamentos não podem ser ignorados? Muitas empresas falham porque ignoram os gatilhos mentais dos consumidores. Elas criam produtos incríveis, mas não sabem como comunicar seu valor ou criar conexões emocionais. E ao entender e trabalhar os conceitos de Early Adopters, Late Adopters e FOMO, você ou seu negócio pode planejar lançamentos mais eficazes, evitar frustrações com vendas abaixo do esperado, criar um senso de urgência que move seus clientes à ação, como resultado, aumentar suas vendas e também a percepção de marca com seus consumidores. No entanto, lembre-se sempre, entender a mente dos consumidores não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para quem quer crescer em um mercado competitivo. Por isso, recomendamos muito entender como trabalhar o comportamento dos consumidores no seu negócio. Para saber como fazer isso do jeito profissional, assista esse vídeo que mostra exatamente isso. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.